Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonha. O título do evento, Territórios Rede, as linhas de força da periferia, é um título que, assim, suscita muitas possibilidades de discussão, né? E é um título bonito, além disso, além de enigmático, né? E aí, conversando, quando o professor Carlos Eduardo me convidou para participar do evento, eu um pouco conversei com ele quais seria a expectativa, né, até para identificar se eu teria como responder à expectativa de vocês, não é? E conversando com ele, a gente considerou que daria para eu abordar o tema deste evento, neste grande tema do evento, trazendo uma experiência que eu tive no Instituto de Psicologia, que envolve duas áreas, né? Daí a questão das fronteiras, e a partir daí, né, fronteiras de áreas de especialidade da psicologia, e a partir daí a gente pensar alguns outros temas que estão presentes no título dessa semana, não é? Em função disso, eu vou, na verdade, iniciar a minha fala relatando uma experiência. Eu acho que eu tenho um jeito, talvez, de também trabalhar, que é sempre muito a partir daquilo que a situação sempre nos traz, não é? Eu digo que, na verdade, acho que a gente tem, digamos, 3 formas de pesquisar, ou de encaminhar a pesquisa, ou de iniciar a pesquisa, né? Uma primeira é a partir de abordagens teóricas. Então, eu quero fazer um estudo a partir da utilização, sei lá, teoria crítica, né? Esse é um jeito de eu iniciar e conduzir a pesquisa. O outro jeito é falar, bom, eu quero fazer uma pesquisa a partir dos problemas que se apresentam, né? E aí eu vou encaminhar a discussão sobre isso, apoiando-me posteriormente em abordagens teóricas que me sejam próprias e adequadas para enfrentar este problema, né? E tem um outro modo também que a gente acaba se utilizando para desenvolver as pesquisas, que é falar, olha, eu quero desenvolver uma pesquisa a partir da utilização de tal método, né? Eu acho que eu tenho um jeito, talvez, de pesquisar que ela sempre é instigada por problemas, né? E aí a gente vai procurando, a partir do encaminhamento da construção, da configuração dos temas que emergem dos problemas, buscar apoios teóricos a posteriori, né? Então, acho que, assim, para pensar o tema da semana, né, como foi falado pela apresentadora desta atividade, eu vou trazer, né, uma experiência que se pauta na busca de ultrapassar fronteiras entre duas áreas, que são áreas tradicionalmente configuradas no âmbito da psicologia, não é? Que é a área de psicologia do trabalho e clínica, não é? Para isso, eu vou trazer alguns elementos para compreender o contexto em que essa atividade se deu. Em primeiro lugar, eu acho que é importante situar em que lugar, né, que foi no Instituto de Psicologia da USP, e a estrutura do Instituto se dá a partir da divisão departamental, né? Então, nós temos 4 departamentos no Instituto de Psicologia, né? E as disciplinas do curso de graduação, elas são alocadas nos departamentos, tá? Então, não há, em geral, disciplinas que são construídas de um modo transversal, não é? É mais recentemente que a gente experimentou um processo de mudança curricular e que demos início à eleição de algumas disciplinas que a gente denomina de interdepartamentais, né? Mas, assim, para ter uma ideia, isso não é, digamos, o que é o tradicional na estrutura da Universidade de São Paulo, né? Eu acho que, na verdade, até
outras faculdades têm muito mais facilidade para mudar a sua estrutura curricular do que a gente mesmo, né? Eu acho que assim, nos 40 anos que o Instituto de Psicologia tem, a primeira mudança curricular mais importante que, de fato, se propôs a ter uma outra estrutura se deu há cerca de 10 anos, né? Então, nesse sentido, as disciplinas dos cursos de graduação, elas sempre focalizam um tema, ou um autor, ou ainda uma área de atuação, tá? Em cada departamento, portanto, a gente tem um rol de disciplinas e que existe pouca articulação com disciplinas dos outros departamentos. Além das disciplinas, a gente também tem alguns serviços, não é? Então, por exemplo, os departamentos que nós temos no Instituto são Psicologia Clínica, Psicologia Experimental, Psicologia Social e do Trabalho, que é onde eu estou, e Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade. Cada um destes departamentos tem serviços, tá? E esses serviços, eles também acabam se configurando na forma de atuação muito delimitados por essas fronteiras, a fronteira de departamento e a fronteira de disciplinas, né? E é interessante, porque, na verdade, quando eu fui instigada pelo título da semana da SCAP, né, para pensar um pouco essa experiência, me utilizando das categorias que este título me trouxe, né? Então, a dimensão das fronteiras, né? Essas fronteiras, que são fronteiras estruturais, né, pensar em estrutura de departamento, divisão por disciplina, divisão por serviços, elas acabam sendo fronteiras imaginárias, né? Fronteiras imaginárias também que nos possibilitam e que constroem corredores a partir dos quais a gente caminha, né? Caminhamos por estes corredores e não caminhamos por outros corredores, né? E é interessante pensar, né, como essas condições materiais, a estrutura, o organograma, a divisão dos espaços numa arquitetura adequada a essa divisão, fazem com que a gente também organize o modo de conceber estas áreas de atuação a partir disso, né? Então, o imaginário, ele não é independente da estrutura, né? Mas ela está totalmente articulada com a estrutura, que é uma discussão bastante presente quando a gente pensa na própria discussão a partir da psicologia social, né? E aí, na verdade, isso acaba fazendo com que o modo como a gente organiza, né, e o modo como a gente pensa essas questões se deem nas tais das caixinhas, né? O organograma é isso, são as tais das caixinhas, né? Agora, obviamente que pelas relações que se estabelecem, né, no cotidiano, né, pelas relações que se estabelecem, que são relações interpessoais, o fato de existir amizade, interesses mútuos e de conhecer outras pessoas, essas fronteiras vão sendo quebradas, tá? Então, acho que esse panorama, né, que eu estou aqui trazendo sobre como se organiza o Instituto de Psicologia é importante para situar a experiência, então, que eu trago, que busca tematizar um pouco esta busca, essa quebra de fronteiras entre essas duas áreas muito tradicionais da psicologia, né? Trabalho e a psicologia clínica. Bom, a experiência toda vai começar em 1999, quando uma colega minha, de um outro departamento, que é o Departamento de Psicologia Social e da Aprendizagem, a professora Maria Luísa Sandoval Schmidt, que é coordenadora de um dos serviços do Instituto, que é o Serviço de Aconselhamento Psicológico, que é, na verdade, um serviço que presta atendimento psicoterápico para adultos, tá? E que adota a abordagem rogeriana, né? Nesse serviço, que trabalha a partir de uma lógica do plantão psicológico, né? Eles têm um plantão que funciona semanalmente, né? E o atendimento é oferecido pelos alunos de 4º e 5º anos, tá? E tem a supervisão dos docentes e de profissionais psicólogos também, né? E é muito interessante a ideia do plantão psicológico, né? Eu não sou clínica, eu não tenho esta, digamos, a experiência do atendimento
do plantão enquanto uma profissional, apenas quando eu era estudante, mas ele é bastante interessante no sentido de que não trabalha com a ideia de triagem, né? Trabalha com a ideia de que as pessoas procuram o serviço e, se elas procuram, elas devem ter suas demandas minimamente atendidas naquele dia que ela vai procurar, né? Ela não é triada para ser encaminhada, para então, depois que ela for encaminhada, ela ser ouvida. Não. O plantão, ela tem essa função mesma de, nesse primeiro atendimento, mesmo que ele seja o único atendimento que essa pessoa terá nesse serviço, ele tem a função de já ser um espaço de escuta, né? E os alunos fazem esses atendimentos. A partir desse primeiro atendimento, muitas vezes eles são encaminhados para outros serviços ou para a rede de saúde pública da região, ou para serviços credenciados, ou, em alguns casos, eles continuam sendo atendidos lá mesmo nesse serviço de atendimento psicológico. E esses atendimentos dos alunos, eles têm supervisão, portanto, semanal desses professores. E a professora Maria Luísa é uma das pessoas que dá supervisão para este grupo de alunos, e ela começou a identificar que, nesses atendimentos que os alunos faziam, isso lá em 1999, que parecia que na queixa que essas pessoas, que os pacientes traziam para esse atendimento, tinha uma questão relacionada com o trabalho, e mais especificamente com a questão do desemprego, né? E aí ela me procurou. Eu era, naquela época, coordenadora do Centro de Psicologia Aplicada ao Trabalho, que é um outro serviço, né, alocado, como eu falei, nessa estrutura do Instituto de Psicologia, num outro departamento, que é o Departamento de Psicologia Social e do Trabalho. E ela me procurou falando que ela achava, que ela tinha essa suspeita de que nesses atendimentos que estavam sendo feitos pelo Serviço de Aconselhamento Psicológico, a questão do trabalho começava a aparecer, né? A professora Maria Luísa, ela tem também uma formação, além da clínica, ela tem uma formação importante a partir da antropologia, das ciências sociais, ou seja, ela tem uma abordagem para pensar os problemas que emergem na clínica, que é muito fortemente sustentado numa leitura de psicologia social, né? Então, eu acho que isto também fez com que ela tivesse uma anteninha ligada para pensar que, bom, ter alguma outra coisa para além daquilo que habitualmente a gente considera que é aquilo que se traz quando alguém vem procurar um serviço de psicoterapia, tá? E o que a professora Maria Luísa vai colocar, e que eu queria aqui trazer, é como, na verdade, a psicologia a clínica psicológica, de uma forma hegemônica, ela tem um pensamento que localiza o trabalho e o desemprego no pano de fundo socioeconômico. O trabalho e o desemprego, eles são considerados apenas como fenômenos, né? Como são objetos da psicologia do trabalho, da economia, da sociologia, e o trabalho é uma categoria fundamental para a concepção moderna de homem, mas é um conceito periférico nas teorias psicoterápicas, né? Isso é o que a gente vai configurando, na verdade, e é isso que vai dando definindo essas fronteiras, tá? E no atendimento psicológico realizado por este serviço, predominam duas posições polares, que ora tomam a experiência do cliente desempregado ou com dificuldades no trabalho como frutos de peculiaridades psicológicas do indivíduo, né? Dinâmica da personalidade, ou os problemas motivacionais, ou conflitos inconscientes, ou bloqueios emocionais, entre outros, ou como fruto de determinantes socioeconômicos que tornam o indivíduo mais uma vítima do sistema. Ou seja, o modo como muitas vezes essas questões são trazidas ou tratadas, não é, pela clínica psicológica, e isso a professora Maria Luísa Schmidt considerava, ela vai se dar desta forma. Ou é um problema que não tem nada a ver com a psicologia, né, o trabalho, o desemprego, ou é um problema que tem a ver com uma dificuldade individual desse indivíduo para ele lidar.
E aí, nesse sentido, isto acaba muitas vezes dificultando o modo como se pode trabalhar com essas questões. Tá? Bem, a partir desta busca, né, por uma interlocução conosco, nós começamos a pensar uma forma de uma aproximação mais sistemática com essa realidade que ela identificava, que vinha como uma demanda nesse serviço de atendimento psicológico. Tá? E aí também a gente teve que se defrontar com uma outra forma, né, com a qual o trabalho é visto pela psicologia, mas visto pelo lado da psicologia do trabalho, né, que tradicionalmente, né, o trabalho é considerado a partir de um viés utilitarista. Né? Então, o trabalho é visto na figura de emprego, né, uma forma de inserção da pessoa no mercado de trabalho, e que muitas vezes desconsidera como que o trabalho pode se configurar como um fenômeno importante para pensar a subjetividade, as formas de relação, ou seja, aquilo que a gente tem considerado como os problemas humanos no trabalho. Né? Então, eu acho que aí a gente começa a se defrontar com modos a partir dos quais a psicologia concebe o trabalho, quer a partir da própria psicologia do trabalho, naquilo que é o hegemônico, né, quer naquilo que é configurado pela própria psicologia clínica, a partir daquilo que também coloca, na verdade, o fenômeno trabalho ou o fenômeno emprego, mas à margem daquilo que seria o central para pensar as questões do indivíduo. Né? E tem uma questão que eu acho que é relevante quando a gente pensa essa leitura utilitarista que a psicologia do trabalho acabou abraçando para pensar essas questões, de que aquilo que tem valor não é em si mesmo a atividade de trabalho, mas aquilo que ela pode gerar em termos de eficiência, de eficácia e etc. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, a categoria trabalho também para a psicologia, ela acaba sendo tomada de uma forma marginal. E eu chamo a atenção aqui desses dois modos, né, como a psicologia, tanto a psicologia clínica como a psicologia do trabalho, tomaram essa questão, porque acho que ela tem muita vinculação com o tema aqui dessa semana da SCAP. Tá? Bem, de que modo que a gente acabou também, então, trabalhando este problema para buscar configurar e identificar como que essa demanda que aparecia no serviço poderia ter, de uma forma ou de outra, né, alguma escuta para a questão do trabalho, caso ele aparecesse como aquilo que motivava a busca da psicoterapia ou a busca do atendimento psicológico por aquelas pessoas. Né? E aí nós formamos um grupo de estágio com alunos de 4º e 5º ano, que eram alunos que também atendiam essas pessoas que procuravam serviço de aconselhamento psicológico. E, como atividade de estágio, o que a gente definiu foi construir um pequeno projeto de pesquisa que tinha, basicamente, a finalidade de sistematizar, né, os achados de como esta questão do trabalho aparecia nesses atendimentos. Né? E foi bastante interessante, embora seja um trabalho muito singelo, e é de fato um trabalho singelo, eu acho que ele nos traz muitos elementos para pensar tanto a questão da formação, como é que essas fronteiras estão presentes na formação, tanto a questão da atividade profissional, como a questão da especialização no campo da psicologia. Né? E aí, esse pequeno grupo de alunos, eram cerca de 6 alunos de 4º e 5º ano, e as 2 professoras, a Maria Luísa e eu, né, nós desenhamos uma enquete, né, uma enquete que deveria ser conduzida junto a esses alunos que atendiam essa demanda, e basicamente a enquete tinha como questão o seguinte: era uma coisa muito simples, um questionário de frente e verso, que perguntava assim para os alunos de 4º e 5º ano: você
né, nos atendimentos que você realizou no serviço de aconselhamento psicológico nesse semestre, né, em algum dos seus atendimentos, o tema trabalho ou o tema desemprego aparece como alguma questão relevante na queixa dos pacientes que você atendeu? E eles tinham que dizer sim ou não, identificar em cada caso como é que isso aparecia, né? Então era um pouco uma recuperação a partir da memória e uma forma de busca de uma associação com aquilo que aparecia como relevante por referência à questão do trabalho e emprego, né? E era muito interessante o seguinte, porque a princípio, quando os alunos começavam a responder esse questionário, eles falavam não, né? Não, nos atendimentos que eu fiz não tinha essa questão do trabalho e emprego, não era algo relevante. Aí quando eles começavam a pensar no assunto, né, porque uma pergunta de pesquisa faz você pensar naquilo ali, e eles acabavam, na verdade, recuperando, né, rememorando e ressignificando aquilo que tinha aparecido nos atendimentos, né? E aí, em alguns casos, eles falavam, agora que você está me perguntando sobre isso, de fato, parece que sim. Parece que em alguns atendimentos que eu fiz, essa questão aparecia, né? Isso aqui é muito interessante, porque é como se, quando o aluno entrasse na sala de aula para tal disciplina, liga uma chavinha e desliga outra chavinha, né? Isso acontece. Então, na disciplina minha, agora liga a chavinha do trabalho. Aí, quando ele sai da minha disciplina e vai para a disciplina da Malu, ele liga a chavinha do aconselhamento psicológico e desliga a chavinha do trabalho. Então, nada daquilo que ele teve como discussão na psicologia do trabalho é algo que deve ser transposto ou ultrapassado na fronteira quando ele vai para outra disciplina, né? É um pouco mudar de canal de televisão, né? Mudar apertar o controle remoto, né? E isso é muito interessante, quer dizer, e foi muito interessante repensar essa experiência quando eu comecei a me preocupar com esta apresentação aqui, porque eu não tinha pensado exatamente desta forma. Então, também fui instigada pelo título, né, pelo tema da semana, para repensar essas questões que a gente experimentou, né? E, assim, isso por si só era uma questão bastante interessante, quer dizer, como que, na verdade, o modo como a gente mesmo, né, como professor, acaba muitas vezes trazendo determinadas configurações em termos de área de atuação ou em termos de categoria, né, que configuram disciplinas e fronteiras disciplinares para definir o que é um problema e como é que esse problema deve ser enfrentado, né? Então, isso é algo que eu acho que merece uma reflexão em termos do o modo, em relação ao modo como nós construímos a própria estrutura e a grade curricular, né? E acho que isso é um desafio muito grande, porque, na verdade, você repensar essas fronteiras disciplinares, para além de eu considerar uma outra leitura a partir da qual se dá um modo de olhar aquele fenômeno, é como que alguém que não é da área, né, pode olhar o fenômeno fora dos especialismos, né? Ou seja, como que alguém que é da área do trabalho, digamos assim, pode pensar a perspectiva da clínica psicológica, ou como que alguém da clínica psicológica pode ajudar a entender a área do trabalho, e por aí vai. Então, acho que isso foi, na verdade, uma forma e um estímulo para disparar uma reflexão, inclusive, para nós, professores, né? E, a partir daí, né, a gente começou a identificar como fomos buscar também as fichas de registro dos pacientes desse serviço de aconselhamento psicológico. E aí começamos a identificar como na ficha que tem o nome, a idade, o endereço, né, aqueles dados mínimos de uma ficha de identificação do serviço para ter um registro de matrícula, naquele espaço destinado a escrever qual é a ocupação ou qual é a sua profissão, isso ficava sem completar, né? Quer dizer, é muito interessante, e isso acho que não é uma característica
exclusiva desse serviço, né? Não é dizer que nesse serviço esta falta de preenchimento desse quesito se dá, né? Eu me lembro quando eu fazia um curso de aprimoramento na área de saúde coletiva em São Paulo, isso lá na meados da década de 80, nós fizemos uma avaliação de um serviço de saúde mental. E uma das etapas dessa avaliação do serviço de saúde mental era fazer uma análise do perfil da população, e o primeiro momento do perfil da população era pegar os dados desta ficha. Era um tal de arquivo rotativo, né? Isso ainda lá na Secretaria de Estado da Saúde. Que a minha formação eu fiz psicologia, depois eu fiz um curso de aprimoramento em saúde coletiva e fui pesquisadora na Secretaria de Saúde de São Paulo, né? Onde eu entrei na área da saúde do trabalhador. E pela saúde do trabalhador eu fui para a área do trabalho. E nesse momento, nessa época que eu fiz esse curso de aprimoramento, eu me lembro que nós fazíamos a análise dessas fichas, e esse quesito ocupação, profissão, era deixado, né? Assim, não era algo considerado relevante, né? Isso parece alguma coisa meio desimportante, digamos assim, mas quando a gente começa a pensar, né, como cada uma dessas áreas de especialidade lida com determinados fenômenos, isso começa a ser algo a ser relevado, né? Porque que não é importante você perguntar e registrar lá, simplesmente na fichinha, qual é a profissão da pessoa. Acho que esse é um desafio que nós, do campo da saúde do trabalhador, temos, né, para pensar como fazer com que as ações de saúde do trabalhador sejam efetivamente espraiadas na rede, né? Como fazer com que as pessoas da área de saúde pública, que não têm o tema da saúde do trabalhador como sua área de especialidade, possam pensar o trabalho como algo relevante e necessário a ser considerado quando você atende alguém. Bom, a partir daí, deste levantamento, então começou a aparecer uma série de questões que nos levaram a focalizar muito mais o tema do desemprego e aí voltar com alguns relatos que os alunos tinham feito a pensar como que este tema aparecia nos atendimentos, tá? Depois dessa etapa desse estudo que eu relato, que é ainda na verdade, um desenho de um perfil do que aparece nos atendimentos feitos pelos alunos, um perfil ainda, digamos, mais panorâmico, nós conduzimos 2 pesquisas, né, com os alunos de graduação no ano seguinte. Uma delas continuou se dedicando a investigar como o tema trabalho ou o tema desemprego aparecia na queixa das pessoas que procuravam esse serviço de saúde, né? E aí, alguns alunos entrevistaram pessoas que eram atendidas nesse serviço. E começa a aparecer muito fortemente, e principalmente isso na década de 90, a gente viu um momento importante de desemprego no Brasil, né? Então, este tema, ele de fato aparecia em alguns dos atendimentos de uma forma relevante. Então, assim, para ter uma ideia de como esse desemprego aparecia, como este tema do desemprego aparecia e motivava a busca de um atendimento psicoterápico, né? Tinha desde o desemprego aparecendo como um fantasma, ou seja, era alguém que ela mesma não estava desempregada, mas o desemprego como algo que era importante, com uma quantidade de pessoas desempregadas muito alta, fazia com que ele, como trabalhador, suportasse situações de trabalho que, se não tivesse um desemprego alto, ele não suportaria. Faz sentido isso? Quer dizer, eu suporto uma situação que eu não suportaria num outro sentido, numa outra condição, porque eu sei que o risco de eu ser desempregada é grande, né? Então, a questão do desemprego aparece como um fantasma, né, como uma forma de controle para eu suportar aquela situação de trabalho. E uma outra forma que aparece também nesses atendimentos que eram feitos, o desemprego como um fantasma, às vezes não é nem o desemprego da própria pessoa, né, mas é o desemprego como um problema familiar.
E aí é uma questão interessante, como esse tema do desemprego, ele aparece na clínica psicológica como um problema que, além de ser um problema individual, ele é um problema familiar. Né? Então, assim, tem alguns estudos que depois foram desenvolvidos mostrando, a partir da clínica, como pensar o desemprego como um problema é pensar como isso atinge o núcleo familiar. Né? Tem uma autora, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Viviane Forrester. Ela é uma escritora francesa. Ela tem um livro que nem é tão recente assim, é de 1997, a publicação no Brasil. Ela é uma escritora cujo livro se chama O Horror Econômico. Né? E ela escreveu este livro muito impactada com o fato de que o desemprego, na verdade, em função das mudanças tecnológicas, em função de que hoje a quantidade de trabalho vivo necessária para a gente sobreviver, em termos de produção dos que é necessário para a gente sobreviver, é muito menor do que já foi, né, no passado. Ou seja, a quantidade de postos de trabalho é muito menor do que já foi. Né? Nesse sentido, a gente viveu um momento do que se denominou de desemprego estrutural, e eu acho que a Europa está vivendo isso muito fortemente. Né? E ela vai dizer, a gente continua ainda no imaginário com a ideia de que ainda nós temos que procurar emprego, ou seja, a gente ainda as nossas práticas ainda são norteadas pela ideia que nós temos que procurar emprego, mesmo que esses empregos já não existam. Tá? E isso tem sido estudado como desemprego estrutural, estudado em função das novas tecnologias, etc. E a Viviane Forrester vai falar o seguinte, quer dizer, esta situação que a gente vive, onde existe uma realidade material, né, em que existem menos empregos, e uma realidade simbólica que ainda coloca para nós a tarefa que nós devemos continuar procurando emprego, funciona como uma violência da calma. Essa é a expressão que ela vai utilizar. Né? Então, eu acho que muito do sofrimento que a gente identificou nessas pessoas que procuravam o serviço da clínica psicológica, lá no Instituto de Psicologia, ela é explicada por isso que a Viviane Forrester denomina de uma violência da calma. Né? E ela vai dizer assim, né? Continuamos com rotinas bem estranhas. Não se sabe se é cômico ou sinistro, por ocasião de uma perpétua, irremovível e crescente penúria de empregos. Impor a cada um dos milhões de desempregados, e isso a cada dia útil e de cada semana, de cada mês, de cada ano, a procura efetiva e permanente desse trabalho que não existe. Obrigá-lo a passar horas, durante dias, semanas, meses e às vezes anos, se oferecendo todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, em vão, barrado previamente pelas estatísticas. Né? Então, é isso que ela vai denominar dessa violência da calma, ou seja, você tem uma realidade na qual os postos de trabalho diminuíram, entretanto, você continua com a tarefa de que você deve continuar procurando emprego. Tá? E aí, algo que aparece muito fortemente associado com o desemprego como uma questão é de que o desemprego oferece para o indivíduo um não lugar. Ou seja, ainda fortemente a identidade da gente está sustentada e construída a partir do trabalho. Né? E nesse sentido, eu acho que assim, quando minha disciplina no curso de graduação é Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, e muitas vezes os alunos, quando vêm, né, me encontrar no terceiro ano, no segundo semestre do terceiro ano, eles já têm como intuito, né, seguir pela área clínica ou pela área escolar e por aí vai. Né? Ou seja, a área do trabalho não é uma área que ele pretende seguir. Né? E eu digo o seguinte, olha, você pode não ter interesse na área do trabalho, né?
ou na área de saúde do trabalhador, ou que seja na área de recursos humanos, nas áreas que tem aí como atuação profissional. Entretanto, né, mesmo que se vá trabalhar na área clínica, ou na área jurídica, ou na área escolar e por aí vai, na área da saúde, o tema do trabalho ele vai ser relevante, sim, né? Trabalho, eu quero aqui trazer para vocês, digo a eles, né, que trabalho é uma categoria importante, né? Então, não adianta eu pensar que o aprendizado que eu vou ter da área do trabalho só vai servir se eu quiser atuar específica na área do trabalho como mercado de trabalho, né? Uma outra questão importante que sustenta, né, aquilo que leva as pessoas a procurarem este serviço de aconselhamento psicológico é o fato de que o sofrimento no trabalho decorrente do desemprego dá-se em função do isolamento das pessoas, um isolamento social, né? E que mexe muito profundamente com a questão da identidade. E outra coisa que eu acho que é muito forte é a ideia de que o desemprego é um problema individual, né? E eu estava agora no campus da PUC do Coração Eucarístico, numa banca de qualificação bastante interessante, cujo tema era desemprego, mas desemprego num país africano, não no Brasil, né? O estudante é um estudante de um país africano de língua portuguesa, e nós estávamos discutindo qual era o conceito de desemprego, né? E ele falou o seguinte: olha que interessante, no meu país, né, os governantes dizem que nós não temos desemprego, mas nós temos desocupados. Olha que interessante, é uma diferença em termos de significado. Desocupado parece que é alguém que não quer se empregar, né? Então, essa diferença em termos das palavras, ela tem uma carga muito forte em termos ideológicos e que coloca, na verdade, a responsabilidade e a culpa sobre a pessoa que está desempregada, né? Esse tema do desemprego, eu acho que ele mostra o quão importante é o espaço que o trabalho ocupa, né, na identidade das pessoas e como isso provoca a busca por serviços de ajuda psicológica, quando a gente se lembra de alguns filmes que inclusive foram exibidos aqui no Brasil, né? Estou me lembrando de alguns. O Corte, né, que é um filme francês, não é isso? Acho que é década de... é 2000 por aí, né? Tem um outro que se chama Segunda-feira ao Sol, que é um filme espanhol, não sei se vocês ouviram falar ou assistiram, que é com aquele ator Javier Bardem, que é o marido da Penélope Cruz, né? E que segunda-feira ao sol é justamente isso, quer dizer, alguém que tem trabalho não fica segunda-feira ao sol, né? E é muito interessante, quer dizer, como os homens, na verdade, eles procuram fazer de tudo para procurar se ocupar, né? E tem um outro filme, esse aí já mais antigo, que foi traduzido em português o título como Ou Tudo ou Nada. Não sei se vocês se lembram, que é um filme escocês, não é? Muito engraçado, inclusive, né? Porque era um grupo de homens desempregados numa pequena cidade, né? Que uma usina foi fechada, então teve muitas pessoas desempregadas e que eles tinham que ganhar de alguma forma a vida, e eles resolveram fazer um show de striptease, né? Muito interessante, ou seja, e assim, sempre focalizando as situações de homens, né? Então, assim, o desemprego para o homem é uma questão diferente do desemprego para a mulher, não é? E esse filme, O Corte, é sobre uma situação de demissão, não é isso? E que, inclusive, a demissão é a morte mesmo. Isso. Ele começa os concorrentes de um processo de seleção para uma empresa. Exato, né? Não sei, vocês não ouviram o que o professor falou. Nesse filme, o protagonista, então, que é um péssimo assassino, por sinal, ele começa a procurar os concorrentes e matar. Então ele abre uma empresa fictícia, recebe os currículos dessas pessoas e procura cada uma delas para assassinar
entendendo que aí ele consegue conquistar a vaga dele de novo de engenheiro. E tem uma passagem importante que eu acho que aponta para isso que você está trazendo, Leni, do trabalho como uma categoria marginal, mas importante assim, na vida concreta, né? Já dizia lá o Marx, né? O homem é o que faz e como faz, que é exatamente quando ele vai num conselheiro, um terapeuta, e o terapeuta diz para ele assim, mas por que tanta raiva? Né? Raiva do mundo, raiva de você. E aí ele fala assim, você pode me devolver o meu trabalho? E aí o conselheiro, não, mas a gente tem que trabalhar isso. Ele fala assim, sem o meu trabalho tiraram a minha vida. Né? E assim, como é difícil de escutar isso às vezes, porque tem esse corredor pelo qual a gente já caminha, né? Então, na verdade, eu acho que o fato de que a gente tem filmes que passaram no circuito aí por um bom tempo e que tratam dessa temática é de fato relevante, não é algo a ser desconsiderado quando a gente pensa nessas questões e como que esta temática aparece para a psicologia nos várias áreas de especialização que a gente tem. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante também para a gente pensar este sofrimento que emerge da situação de trabalho, é o quanto as pessoas muitas vezes se sentem inadequadas para procurar trabalho, né? E aí, hoje, a gente tem um discurso que é chamado de o discurso da habilidade e da competência, que inclusive é veiculado em revistas que a gente compra na banca de jornal, não é? Tem, assim, algumas revistas que até nem são tão novas assim, eu acho que da década de 90, 2000, que uma delas é aquela que se chama Você S.A., né? Que cada um, então, tem que ser um empreendedor de si mesmo, uma empresa de si mesmo, né? E que isso coloca para a gente, né, traz para a gente uma demanda sobre os modos que a gente tem que ser, né? Eu tenho uma orientanda que fez uma dissertação de mestrado já há algum tempo, a Estefânia Guimarães, e que ela fez um estudo sobre o discurso dessa revista Você S.A., né? E é um discurso que, a princípio, é construído como um discurso para executivos, né? E esse modo de ser executivo, ele acabou espraiando para todos nós, né? Então, assim, você tem que se qualificar, fazer cursos e mais cursos, e inclusive você tem naquela revista, eu me lembro que uma das sessões da revista é como é que você se apresenta, né, numa entrevista de seleção, ou seja, qual é a cor do lencinho que você pode pôr aqui, como é que você se penteia o cabelo e etc e tal. Ou seja, essas prescrições sobre os modos de ser das pessoas colocam para a gente uma demanda que ultrapassa muitas vezes a capacidade da gente lidar com isso, né? E não conseguir responder a este modo de ser coloca para a gente um desafio e assim, uma situação em que nós somos inadequados frente à realidade que a gente está vivendo, né? E culpabiliza, né? Tem algumas pessoas que têm desenvolvido alguns estudos a partir daí, né, identificando como esse discurso do modo de ser do executivo, ele é muito forte hoje e, na verdade, acabou sendo espraiado até para crianças pequenas, né, que tem que ser um executivo de si mesmo desde pequenininho, né? Eu moro do lado de um colégio de classe A, em São Paulo, um colégio de ensino básico, ensino médio, e eu vejo o tamanho das mochilas daquelas crianças. Eu falo, gente, a mochila que ela leva todo dia para a escola é bem maior do que a mochila que eu levo quando eu vou viajar, ficar uma semana fora de casa, né? E pelo jeito é bem pesada, pelo que a gente pode observar. Ou seja, eu acho que, na verdade, essa temática do trabalho e do desemprego, se a gente começa a pensar em ultrapassar as fronteiras dela e pensar em modos de subjetivação, ela ultrapassa para muito além daquilo que a gente até imaginaria de início, um modo de ser do adulto, né? Tem uma outra pesquisa que foi realizada, por um grupo de uma outra pesquisa foi realizada por um grupo de alunos também a partir desta questão do desemprego, que se refere ao modo como as pessoas se utilizam o tempo numa situação de desemprego. É interessante isso, né? Porque
estar empregado é você usar o seu tempo. Estar desempregado é você não ter uma utilização, digamos, organizada socialmente do tempo. Né? Então, essa coisa de você não ter o que fazer é algo muito complicado. E aí um outro grupo de alunos desenvolveu uma pesquisa, ainda como um desdobramento desta enquete que a gente fez nesse serviço de aconselhamento psicológico, e nós imaginávamos o seguinte. Então, a questão era, como é que as pessoas utilizam o seu tempo numa situação de desemprego? E a suspeita, a nossa hipótese é de que as pessoas se refeririam a isso de modos diferentes, a depender de onde elas estariam falando. Né? Ou seja, que existiria uma ambiência. Né? Então, se ela estivesse num serviço de recolocação de mão de obra, o modo como ela se referiria ao desemprego seria um. Ou o modo como ela se referiria ao jeito como ela usa o tempo seria um. Né? Se a gente entrevistasse essas pessoas num bar-boteco, né, provavelmente o modo como ela se referiria a isso seria diferente. Se a gente entrevistasse as pessoas numa igreja, também seria diferente. E assim nós fizemos. Então, era um grupo de 8 alunos e eles se dividiram. Né? Alguns foram na igreja em Aparecida do Norte, no santuário, lá em São Paulo, e numa igreja evangélica, né? Outros foram num serviço de recolocação de mão de obra, outros foram num bar, num boteco, bar-boteco mesmo, né? Não é barzinho de classe média, é bar-boteco, num bairro em São Paulo. Né? E a primeira questão é como é que eu vou, então, achar alguém que seja desempregado num lugar que, assim, teoricamente, não seria o lugar que as pessoas procurariam numa situação de desemprego. Ou seja, numa agência de recolocação de mão de obra, provavelmente, né, 100% das pessoas que estão lá é porque elas são desempregadas. Né? E aí no bar foi muito interessante, porque assim, os alunos foram em duplas entrevistar, né, pessoas ali, e eles resolveram ir numa segunda-feira, e foi inclusive antes desse filme, Segunda-feira ao Sol. Foram numa segunda-feira à tarde, aí a probabilidade de encontrar alguém desempregado era grande, e encontraram. Né? E era muito interessante como o modo como pessoas desempregadas, né, se referiam ao como se utilizavam do tempo no bar era diferente do modo como alguém nesse serviço de recolocação de mão de obra. No serviço de recolocação de mão de obra, esse discurso da habilidade, da competência que eu estou aqui falando, né, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que fazer uma segunda faculdade, uma terceira faculdade, é muito forte. Isso era muito presente. Né? Então, assim, uma exigência para si mesmo em relação a como ele tinha que se comportar, extremamente pesada. Né? Teve uma das pessoas entrevistadas nessa agência de recolocação de mão de obra, que ela, quando começou a falar sobre este tema, ela começou a chorar. Né? Ou seja, a carga, né, da responsabilidade individual sobre a situação de trabalho e emprego é muito forte. No bar, por outro lado, era muito interessante como o modo como as pessoas lidavam com essa situação era bastante distinto. Né? Então, a comunidade ela se apoiava mutuamente. Né? O bar, para além de ser um lugar de desocupados, funcionava como uma agência de bicos. Era muito interessante isso, ou seja, os espaços são multidimensionais. Né? Então, eu achei muito interessante, porque o bar era um lugar onde as pessoas se encontravam, né, trocavam informações sobre bicos que elas poderiam fazer, e era também um lugar onde elas se ajudavam mutuamente. Né? A ideia da vida comunitária, de uma rede que se articulava para poder sobreviver é muito forte. Né? Então, e eles falavam o seguinte, desempregado não é só alguém que não tem trabalho, não tem um emprego com carteira assinada. Desempregado é aquele que também se joga, que ele não vai atrás, que ele fica lá em casa sozinho. Se ele vem para cá, ele já tem uma outra forma de lidar com a situação. Né? E, obviamente, na igreja também aparece um outro modo de lidar com a situação. E, assim, alguns iam em cultos específicos, né, para você conseguir emprego ou para empresários e etc. Né?
Ou seja, eram formas de lidar com o tema do desemprego muito diferentes, né? De todo modo, eu acho que todas essas formas interessam muito para a psicologia compreender como que as pessoas lidam com uma situação tão fortemente importante em termos daquilo que garante ou configura a identidade das pessoas, né? Bom, assim, eu quis trazer assim essa experiência, que foi uma busca inicial de entender como que na clínica psicológica uma temática que ficava no corredor do trabalho, ela transpõe uma fronteira, né? E que tipo de desafio isso nos trouxe, né? Trouxe para os professores, para os alunos, e como que isso acabou se desdobrando na busca de compreensão sobre essa temática do sofrimento no trabalho, né? Então, assim, alguns pontos que eu gostaria aqui de trazer para a gente fechar um pouco e apontar para aquilo que isso nos traz para o tema da escape, né? Primeiro que essa experiência singela, ela ilustra um desafio tanto para a formação, né, que a gente é responsável como professor, como para o exercício profissional e construção de políticas públicas, né? No caso, políticas públicas no campo do trabalho e no campo da saúde, né? Como é que essas coisas podem ser transpostas, né? A outra coisa é pensar como é que essa experiência também nos leva a pensar nas fronteiras e como é que essas fronteiras atuam, né? Elas se apresentam tanto na estrutura material, física, no caso departamental, e orientada por essa fronteira a oferta de uma visão da psicologia e de ciência, né? De que ciência é uma especialidade, né? Eu sou da área de psicologia social e quando eu dou disciplinas de pesquisa no campo da psicologia social, como a gente trabalha com muitas abordagens de pesquisa muito próximas e às vezes até oriundas de outras áreas, por exemplo, eu trabalho muito com etnografia, né, que é uma abordagem rara da antropologia e muito cara da antropologia. A primeira coisa que eu falo para os alunos é a seguinte, quer dizer, a psicologia social, em algumas universidades da Europa, ela está num curso de ciências sociais. Ela não está num curso de psicologia. É muito interessante como essas fronteiras, elas são, de fato, muitas vezes fictícias, né? E arbitrárias e construídas, né? Então, na verdade, você pensar que uma literatura oriunda da antropologia ou da ciência política ou da geografia é algo que, digamos assim, tem um interesse mais secundário para a psicologia, eu acho que isso não é verdadeiro, né? Por exemplo, tem um autor que eu acho que é relevante para nós que estudamos a área do trabalho, que é o Milton Santos, né? Que é um geógrafo, que assim, a obra dele é muito rica. Eu, na verdade, conheci o Milton Santos muito recentemente, né? Professor emérito, e tem um livro dele que se chama O Espaço Dividido, né? Que vai trazer a teoria que ele tem sobre o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos, né? E ele vai pensar esse processo de urbanização a partir do trabalho e de como a atividade econômica é construída e configurada nos países subdesenvolvidos. E eu, a partir daí, falei, gente, agora que eu conheci o Milton Santos, não dá para nós, né, que temos um interesse especial no campo do trabalho, não ler Milton Santos, né? E eu fui lê-lo e me ajudou muito quando eu fui estudar o trabalho na Feira Livre, que foi um trabalho da minha tese de livre docência, né? Porque não dá para entender a Feira Livre apenas, digamos, com aquele aparato mais tradicional, né, que a gente tem de como se constrói, de como se dá a economia, né? Bem, eu acho que então, assim, essa experiência, essa experiência nos leva a repensar essa questão das fronteiras e de uma certa oferta que a gente tem, né, de qual é a visão da psicologia e de ciência, né? E além disso, né, como as especialidades ficam acomodadas, né, como existe uma reserva de mercado e a gente acaba ficando muito confortável nessa reserva de mercado, né?
E isso nos faz pensar, eu acho que um outro tema que para a psicologia ela é importante, que são os limites da especialização. Né? Então, por exemplo, existe toda a questão do título de especialista que a gente tem aí. Né? Será que, como é que é isso? Né? Será que é o caso mesmo de a gente ter títulos de especialista? Né? Em que medida, na verdade, isso vai possibilitar uma melhor compreensão das situações, ou na verdade ela vai fazer com que a gente fique apenas nos corredores, né? Um outro aspecto que eu acho que é importante, que aparece também a partir dessa experiência singela aqui que eu quis trazer para a gente pensar, é como, mesmo você tendo essas fronteiras, você tendo esses corredores e formas de compreensão da realidade que são sustentadas a partir daí, a gente acaba transgredindo esse organograma e etc. a partir de relações em rede, que aí acho que é uma outra noção, um outro conceito que está aqui no título dessa semana, né, da SCAP. Né? Ou seja, as redes, na verdade, elas não respeitam essas fronteiras que são, a princípio, construídas. Né? E aí eu acho que tem um aspecto que é relevante, que tá presente no tema da semana, que é a questão da periferia. Né? E aí eu me lembrei, pensando nesta situação toda que eu trouxe para vocês, como que o Pierre Bourdieu pensa a configuração do campo científico, que eu acho extremamente rica. Né? O Pierre Bourdieu ele vai compreender o campo científico como um campo de forças, em que diversas leituras sobre a realidade, diversos paradigmas, diversas compreensões de fenômenos com os quais a gente lida, eles, na verdade, convivem de uma forma conflituosa. Então, a leitura do Bourdieu não é uma leitura que pensa que o conhecimento científico evolui a partir de paradigmas que não mais respondem à realidade, à explicação da realidade. Né? Não é que existe um paradigma que ele é considerado não mais adequado para explicar a realidade, que é substituído por um outro paradigma e assim por diante. Ou seja, uma visão, digamos, evolucionista e meio harmônica, não é? Sobre a ciência. O Bourdieu não, ele vai falar que o campo científico é um campo de disputa, né? Em que vários racionais sobre um mesmo tema, um mesmo objeto, eles se degladiam de alguma forma, né? E que então a ciência é isso, né? Eu comecei a pensar nisso muito instigada por vocês, né? Por essa solicitação que me foi feita, porque se a gente for pensar na psicologia do trabalho e talvez na psicologia clínica, e aí eu não sou da psicologia clínica, então não me considero autorizada a falar disso, mas na psicologia do trabalho, certamente, existem formas de compreensão sobre trabalho, né? Sobre emprego e sobre como o trabalho participa da relação com a subjetividade e com a identidade, que elas são mais centrais ou mais periféricas. Também são mais centrais ou mais periféricas uma determinada compreensão, determinadas compreensões sobre o que a psicologia deve focalizar como objeto importante no campo. Tá? Então, nesse sentido, ainda é periférico, né? Considerando-se o campo científico e pensar o tema do trabalho, pensar o trabalho como algo que constitui as pessoas. Ainda é central na psicologia do trabalho, né? Isso acho que muda, mas na verdade ainda é central pensar o trabalho nessa visão utilitarista que eu falei de início, né? E que o trabalho ele acaba sendo reduzido para a psicologia como uma área de atuação profissional, né? Eu acho que o desafio que se coloca, e eu acho que tem várias contribuições que não apenas a psicologia na área do trabalho desenvolvida no exterior, mas aqui no Brasil, e aqui eu acho que a gente tem professores em Minas Gerais que são referências importantes, professora Elizabeth Antunes é uma delas, né, que tem trazido contribuições relevantes para recolocar o trabalho numa outra posição neste campo científico, né? Então a questão de periferia e centro, eu acho que ela também se coloca aí, né?
o desafio que está colocado aqui é como é que eu posso reconfigurar trabalho de uma forma distinta daquela que ela é reconfigurada, né? Eu acho muito interessante essa leitura do Bourdieu, porque ele vai dizer o seguinte, a configuração que se dá como uma disputa epistemológica, né, na ciência, ela é uma disputa que é política, não sei, a busca por assumir posições centrais, não é? E eu acho que uma das questões que remete a pensar, né, como o trabalho pode assumir posições centrais neste campo e a partir daí ser algo que possibilite questionar as fronteiras que a gente mesmo também ajudou a construir, é pensar o trabalho, né, voltando àquilo que eu falo para os meus alunos, que estudar trabalho não é só importante para quem tem interesse em atuar na área do trabalho, né, pensando no mercado de trabalho. Mas estudar trabalho é importante para quem quer estudar o homem, né, independente de onde você vá encontrar esta pessoa, né. E ter uma escuta que entenda que o trabalho é algo relevante vai ser importante para você, se você estiver na clínica, ou na escola, ou em qualquer outro espaço de atuação profissional. Bom, gente, eu acho que eu falei bastante. Eu acho que são essas as questões que eu queria trazer um pouco para e aquilo que... E eu agradeço o fato de que com o tema da escape eu reconfigurei, assim como os alunos reconfiguraram o atendimento deles na clínica, e eu reconfigurei essa experiência, porque eu não tinha pensado exatamente nesses termos, né? Tá bem, obrigada, gente. Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau.